Bom dia, nono ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma segunda-feira de aula de geografia. Tudo que vocês estejam bem, tenham passado um bom fim de semana. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Como sempre, aí a nossa matéria do livro, tá? Já encaminhando para o fim daí da nossa matéria sobre Europa. Como eu falei com vocês, essa semana nós vamos ver sobre a economia europeia, né, os setores da economia europeia. E na semana que vem veremos sobre o bloco econômico da União Europeia, perdão, da Europa. Nós vamos ver sobre a economia da Europa. E semana que vem o bloco econômico, que é a União Europeia. E já na próxima semana, né, depois nós entraremos no capítulo do continente asiático, tá? Então, tirando hoje, semana que vem, na próxima nós entraremos no continente asiático, tá ok? Meus amores, semana passada nós vimos sobre os conflitos na Europa Ocidental, pois na semana retrasada, nós tinha, nas outras, quando a gente estava estudando sobre a formação do território europeu, e aí envolve a formação aí da União Soviética, quer dizer, o fim da União Soviética, a formação de países, né, com o fim da União Soviética, mais repúblicas, mais países, e também com a Iugoslávia, a ex-Iugoslávia, que se formaram mais 6 países na Europa, né? Após o fim aí do socialismo, né? No caso do fim da Guerra Fria. Vimos também que nesse período houve alguns conflitos, né? Saída, né, desses países, um desmembramento desses países, a independência desses países, no separativismo, né? Na nacionalização desses países. E aí, semana passada, nós vimos sobre os conflitos que tem na Europa Ocidental. É lógico que tem vários conflitos, mas vimos os principais, né? Dando exemplo aí da Espanha, vimos sobre a Catalunha, vimos sobre o País Basco, né? Vimos também o conflito no Reino Unido, lá com a Escócia, com a Irlanda do Norte, dentro da Irlanda do Norte, perdão. Então, nós vimos vários conflitos então aí dentro da Europa Ocidental, né? Fora a questão dos refugiados aí na fronteira, principalmente da Espanha, da Grécia, da Itália, que nós já estudamos também sobre isso, que não deixa de ser um conflito, né? Um conflito de xenofobia, um conflito internacional, tá ok? E hoje, então, a gente finalizou falando sobre conflito, sobre população da Europa na semana passada, e hoje a gente vai caminhar para o estudo da economia. Como eu falei com vocês, quando a gente estuda qualquer espaço, território no planeta, nós estudamos a localização, estudamos a regionalização, estudamos os aspectos físicos, foi o que nós vimos na Europa, e depois nós vemos a população e economia, tá? E aí dentro de população entra essa parte de conflito. Hoje, então, nós vamos ver sobre a economia da Europa, veremos os tipos, os setores que mais vão se destacar como se enquadra, como se destaca os setores, né, da economia da Europa, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês o nosso livro, tá? Para quem está com o livro em mãos, não está ou está com a apostila, tá? Quem está com o livro em mãos para acompanhar é a página 145, tá? Página 145, capítulo 3 do tema 5. Para confirmar isso mesmo. Tema 5, capítulo 3, ok? Então, vamos lá. A economia, ela vai se dividir em todas as partes do mundo, ela vai se dividir em setores econômicos, né? Nós temos o setor primário, secundário e terciário.
Mas hoje ainda tem mais setores, como quaternário e quinário, que aí vai se especializar em outros tipos de trabalho, tá? Nesse caso, hoje, nós vamos ver os 3 setores principais da economia, tá? Quando a gente estuda a economia de um determinado território, de uma determinada população, a gente estuda os 3 setores básicos, que são o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo. Engloba essas 3 atividades. Setor secundário, que vai englobar a indústria. E setor terciário vai englobar o comércio e a prestação de serviços, tá? O espaço econômico europeu foi o que mais se desenvolveu, se destacou no cenário internacional, foi onde iniciou, né? Por causa que foi onde iniciou a industrialização, tá? Foi onde iniciou as primeiras cidades, né, mais modernas, e a industrialização veio, né, trazendo essa formação dessas cidades, que eu já comentei com vocês atrás, né? A indústria na Europa trouxe o desenvolvimento que não só econômico, mas um desenvolvimento também tecnológico, um desenvolvimento de modernidade, que trouxe um avanço muito grande para aquela sociedade daquele continente, de diversos países daquele continente, tá? Então, inicialmente, com a primeira revolução industrial, não esqueçam disso, a primeira revolução industrial aconteceu na Europa, mais precisamente na Inglaterra, com a produção têxtil. O que é produção têxtil? De tecido, tá? Foi a primeira indústria a surgir. Então, primeira revolução, primeira iniciação da indústria foi na Europa, mais precisamente na Inglaterra, no século XVIII, tá? Esse intenso desenvolvimento, né, da indústria motivou o quê? Uma alteração no espaço geográfico da Europa, principalmente dos países onde circundava aí o início aí das indústrias. Principalmente aí, igual eu falei, na Inglaterra, onde surgiu a indústria, a primeira revolução, né, onde surgiu. Então, ali começou a se modificar o espaço, né? A paisagem do espaço daquele território começou a ser modificada com mais construções, com fábricas. Aí vem surgindo, né, a transformação do transporte, da comunicação, as coisas que eram necessárias, que vão surgindo como necessidade básica para o funcionamento da indústria. E como que a gente vai dar de cara com essa modificação? Com que antes eram rurais, né? Eram cidades bem menos desenvolvidas, né? Eram só casas, né? Poucas casas, como se fossem vilas, alguns comércios, e chega com a indústria, surge mais comércio, mais desenvolvimento do transporte, mais desenvolvimento da comunicação, né? E a economia começa a crescer, porque o produto começa a vender mais. Então, os serviços ofertados para a indústria, isso faz com que surja mais oportunidade de emprego e, com isso, aquela paisagem, aquela ideia aquela paisagem de cidade, quase vila, vamos dizer assim, né, só de casa ali, poucos comércios, ela modifica, tá? E é uma paisagem que era praticamente rural, ela passa a ser uma cidade mais moderna, tá? Essa é a modificação do espaço aí, devido, como eu falei, à tecnologia e à modernização das atividades produtivas. Vai dinamizar a economia do continente e impulsionar também o surgimento de outras potências econômicas, não só a Inglaterra, mas vai impulsionar o surgimento em outros países, que vão ver que a Inglaterra deu certo com a indústria, falar, opa, também vou copiar, vou criar uma indústria aqui também. E aí surgem outras indústrias com mais diversificações, né, não só de tecido, mas outros tipos de produtos,
em outros países. E aí começa a expandir, né, esse parque industrial, vamos dizer assim, esse tipo de indústria. A partir do momento que surgem outras indústrias, de outros tipos, em outros países da Europa, nós dizemos que aconteceu a segunda revolução industrial, né, que nós já estudamos sobre isso. Na segunda revolução industrial, então, a principal característica é o aumento de países e a diversificação do tipo de indústria, tá? Contudo, mesmo assim, podemos identificar um estágio de desenvolvimento de produção diferenciado. O que vai diferenciar é que alguns lugares, alguns países da Europa vai ter maior desenvolvimento e o outro não, né? É igual no mundo inteiro, né? Igual, por exemplo, na América. Vocês estudamos ano passado. A América teve uma diferenciação industrial, né? Os Estados Unidos e Canadá participaram aí desse movimento da segunda revolução industrial, do início, né? Já do México para baixo, que é a América Latina, teve o desenvolvimento industrial gradativo e muito tardio, e que veio somente lá no meados da segunda revolução industrial, né, para o final da segunda revolução industrial, que foi acontecer a industrialização aqui na América Latina. Então, olha a diferenciação, e fora que, de acordo com a inserção da indústria dentro da América, que houve esse período de inserção, de diferença, teve também a diferença em termos de desenvolvimento tecnológico, investimento, né, em tecnologia e de produção, tá? Então, tem uma diferença muito grande aí entre a América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, que foram os primeiros a ser industrializados na América, e em relação aos países da América Latina, em destaque aí também para México, Brasil e Argentina, tá? O restante dos países ainda estão mais um pouquinho atrasado do que esses três que eu citei, que a gente estudou isso ano passado. Então, na Europa aconteceu isso também, principalmente porque o foco era na Inglaterra e depois se expandiu ali para o centro da Europa. Lembra que nós estudamos a regionalização da Europa? E nós vimos lá que tinha a Europa Central, o leste europeu, a Europa do Norte, que no caso é os países nórdicos, a Europa do Sul, a meridional, ou a Mediterrânea. Então, que aquela Europa que está lá naquela regionalização, que tem a Europa do Central, né, é exatamente essa Europa aqui que vai se destacar na industrialização. Aí vocês podem me perguntar, Simone, mas e o leste europeu? Pois bem, o leste europeu houve um atraso nessa inserção um pouco da indústria, e quando a indústria chegou, não se desenvolveu muito bem, porque em seguida veio a Guerra Fria. E a Guerra Fria dividiu a Europa, né, entre os capitalistas e socialistas. E os socialistas soviéticos estavam preocupados no investimento, a gente viu isso, que inclusive foi o que ocasionou a falência da União Soviética, que foi o investimento em quê? Em armamento, na indústria bélica, na indústria de armamento, na indústria da militar, né? Porque eles estavam em guerra, não em guerra direta, mas tinham que se precaver para que pudesse acontecer alguma coisa. Então, isso trouxe um atraso econômico para a União Soviética e para os países socialistas, porque todo investimento, toda a produção que eles tinham era direcionado para a indústria militar, enquanto a indústria local, os outros tipos de indústria, eram muito defasadas, né? E isso trouxe um atraso, 2 atrasos. No início, porque os países da Europa Ocidental central estava todo vapor aí na indústria, e também depois quando acabou a União Soviética, com o fim do socialismo, que esses países da Europa que eram socialistas se tornaram
capitalista. Olha a diferença de tempo, né? Que um se desenvolveu mais do que o outro. Apesar dos capitalistas investirem em armamento, eles também investiam no desenvolvimento industrial de outros setores, que eles já tinham acontecido a Revolução Industrial. Então, quando os soviéticos, quando o leste europeu se tornaram capitalistas, eles tomaram um choque com a economia mundial, para até mesmo se adaptar à economia mundial, porque eles tinham acabado de passar para um novo sistema, que é o sistema capitalista, e a partir dali eles tinham que se desenvolver para alcançar uma competitividade no cenário mundial, coisa que a Europa Central, a Europa Ocidental já está há muitos anos na frente, tá? Então, essa diferença entre as regiões. E aí a gente tem uma outra diferença. A outra diferença que nós temos é aqui, ó. Tá vendo essa parte roxinha no centro aqui do mapa? Essa região aqui é a região do centro da economia dinâmica, da dinâmica da economia europeia, tá? E vai englobar que países? Quais países? Aí, ó, Inglaterra, tá? Vai englobar a Alemanha, vai englobar a França também, o norte da Itália também vai englobar aí, tá? E esses países, né, que estão aqui dentro desse centro aqui, vamos dizer assim, aonde está o bolo ali da economia, o forte, e aonde estão os países, esses países, né, inclusive, que vão ser o destaque no cenário mundial, da economia mundial também, vai se destacar aí na economia europeia. E o entorno, nós teremos o quê? A periferia. Então, aqui o centro, e teremos o entorno desse centro econômico, a periferia. Mas aí temos a periferia, aquela que é mais próxima do centro, ou seja, ela é mais integrada ao centro, e aquelas periferias mais afastada do centro. E aí entra o leste europeu, tá? Outra coisa que a gente tem que observar aqui são esses fluxos de investimento. É essa setinha roxa, grossa aqui, tá vendo? Olha, para onde vai os principais fluxos de investimento dessas indústrias, desses países, né, mais desenvolvidos economicamente na Europa? Eles vão mais, por exemplo, aqui para a Polônia, para a Tchecoslováquia, que é esse país aqui, tá? E também para a Irlanda, tá? A República da Irlanda. Então, são locais onde recebe muito fluxo de investimento. Então, isso que significa? O que eu queria destacar, que a gente vai falar lá na frente também, é a Polônia e a Tchecoslováquia, que são os países da Europa oriental, ou seja, o leste europeu, que vão se destacar na indústria, tá? Que é a periferia periferia afastada que vai se destacar na indústria por causa desses investimentos aí, tá? Isso, gente, só aconteceu também depois da Guerra Fria. Esse mapa é de 2010 também, né? Então fica mais fácil. Aonde estão os círculos, tá vendo? Esse círculozinho aqui significa metrópole, tá? E aí vai de acordo com o tamanho. Eu tenho o maior aqui, né? Vai incluir, ó, como metrópole mundial, ou seja, conhecida mundialmente. E no entorno dessa metrópole que é conhecida mundialmente, eu tenho outras metrópoles. Então, o conjunto de metrópoles eu tenho uma megalópole. Essa megalópole vai estar na Alemanha, tá? E aí a gente vai ver também lá na outra página aonde está essa megalópole aí, que é próxima ao rio Reno e o rio Ruhr, que nós estudamos quando vimos sobre os aspectos físicos dentro da parte de rios, né? No caso, hidrografia, que eu falei, ó, preste bastante atenção nesse rio aqui, né? E nos portos, que são muito importantes para o escoamento das mercadorias, tá? Então, você tem aqui
o direcionamento, né? Você tem linhas aqui de aonde vai ter a circulação, né, de mercadorias. Aí você precisa, né, claro, do transporte. E nesse caso aqui, essas linhas vermelhas, tá vendo? E elas direcionam para os portos, aonde estão os rios, né, que são navegáveis e que eles utilizam para esse transporte, né? Como vocês podem perceber, a Alemanha está aqui, ó, Zurique, Munique, tá? Esse pedaço aqui, lá tá bem, principalmente a Alemanha Ocidental, ela tá com muitos nomes aqui, que são várias cidades que vão estar presentes aí na Alemanha como destaque, e aí não dá para ver direitinho o mapa. Mas aqui a Alemanha é o foco, né, do desenvolvimento, assim como a França, igual eu falei aqui da Itália. Então, os portos, a Alemanha não é banhada, né, pelo mar. E por conta disso, ela precisa de escoamento pelos rios, e aí ela vai precisar para escoar suas mercadorias das suas indústrias, assim como os outros países que precisam. Para distribuir para o resto da Europa, como também para distribuir para o mundo, para vender para o mundo, tá? Aqui nesse parágrafo vai falar do destaque desses países, né? Que aí nós temos as áreas centrais, então a regionalização do espaço econômico da Europa vai ser dividido em 3 partes. Áreas centrais, a área central é essa daqui, a roxinha. A periferia muito integrada, que é a parte marronzinha, mais escura, e a periferia dinamizada, porém um pouco mais afastada, que aí nós temos o laranjinha bem clarinho, tá vendo? Aqui na legenda vai mostrar direitinho cada cor e símbolos do mapa. Então, vai se dividir em centro e periferia, sendo que a periferia vai ser periferia integrada e a periferia mais afastada. E aí, os lados em que tem menor desenvolvimento seria o leste europeu e a região dos Balcãs. A região dos Balcãs é a ex-Iugoslávia, tá? Os países da ex-Iugoslávia, que aí entra Croácia, entra a Tchecoslováquia, que no caso virou República Tcheca e Eslováquia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, tá? Então, esses países aí fazem parte da ex-Iugoslávia, que se tornaram países e que faz parte aí também da periferia desse centro econômico. Aí vamos iniciar pelo setor secundário, tá, gente? Que é o setor industrial. Como a gente já falou, a indústria surgiu na Inglaterra, né? E o que impulsionou o surgimento da indústria? Foram alguns fatores que eu vou pedir para vocês marcarem, que é esse primeiro parágrafo. Mas, se você tiver o livro, marca com lápis. Quem não tem o livro, está com a apostila, marca na apostila. Tá? Quem não está com o livro. E eu vou pedir também, mais uma coisa, copiar no caderno, tá? Então, vocês vão colocar o título da matéria e vão colocar esses fatores. Então, não vou precisar copiar tudo. Depois eu coloco no grupo o que vocês vão copiar aqui desse parágrafo, tá? Não precisa copiar ele todo, não. Mas eu quero que vocês copiem quais fatores que impulsionaram o surgimento dessas indústrias, tá? Os principais deles. Ok? Primeiro, acúmulo de capital. Lembra que esses países, eles foram colonizadores, eles foram metrópoles, né, de outros países. Eles foram colonizadores. Então, nesse período de colonização, eles acumularam capital, que depois investiram na indústria. O mesmo aconteceu com o Brasil, quando a gente estava estudando sobre industrialização, e nós vimos que o Brasil fez a mesma coisa. O que o Brasil fez? Na época do café, da produção cafeira, que era o nosso principal produto, hoje ainda mas
tem outros produtos, obviamente, surgiram outros produtos, mas na época do período cafeeiro do Brasil, os barões de café acumularam dinheiro com a venda do café, e com esse acúmulo de dinheiro, ou seja, de capital, é que eles puderam investir nas primeiras indústrias brasileiras, tá? As primeiras indústrias aí, as primeiras fábricas de tecido, inclusive, também. Então, vamos lá. Acúmulo de capital tem que ter dinheiro, né, gente, para poder montar uma indústria. Outra coisa também foi a oferta de mão de obra. Por quê? Com a criação da indústria, atraiu gente do campo. Então, o êxodo rural fez a formação. Lembra que nós estudamos? O que forma a industrialização, né? A indústria, ela precisa de quê? De dinheiro para investimento, mão de obra para trabalhar, tá? A gente precisa de energia para fazer a indústria funcionar, precisa de transporte, não é mesmo? Então, exatamente o que a Inglaterra tinha naquele momento. E os outros países que foram surgindo também tinham esse recurso, tá? Que é o acúmulo de capital. Depois tivemos a mão de obra, a oferta de mão de obra da migração do campo para a cidade, ou seja, do êxodo rural, e a disponibilidade de energia que era utilizado não era o petróleo, ainda não tinha sido descoberto, ele só vai ser descoberto na segunda Revolução Industrial, e aí nós temos a descoberta do carvão mineral como uso de energia, para gerar energia, né, fazer as máquinas funcionarem, né, e o transporte também. Então, o carvão mineral, que é um combustível fóssil, né, ou seja, derivado de restos de animais e de plantas, depositado em bacias sedimentares. Lembra agora que eu falei com você, gente, presta bem atenção nos aspectos físicos da Europa, que vai ajudar a gente a entender a parte econômica e a concentração populacional. Lembra que nós estudamos sobre o relevo da Europa? A Europa é circundada ao sul, né, tem as montanhas, ao norte, ao noroeste você também tem montanhas, e o restante é planalto, em volta. Mas ao centro da Europa é o quê? Planície. As planícies são formações de relevo em bacias sedimentares, tá? Bacias sedimentares são estruturas geológicas que receberam sedimentos, ou seja, áreas do relevo que receberam sedimentos vindo das áreas mais altas para as áreas mais baixas e se acumularam ali há milhões e milhões de anos, formando, né, camadas e camadas de rochas e minerais, obviamente, derivados de sedimentos, de formações de sedimentos. E aí você tem rochas sedimentares e formação, né, desses tipos de combustíveis fósseis, tá? Por ser sedimentares, ó. Combustível fóssil, né, restos de animais e de plantas, né, fossilizado há muitos anos. Então, o carvão mineral é um tipo de combustível fóssil. Por que ele vai ter em abundância ali na parte central da Europa, onde está a planície, onde está a concentração ali industrial, onde está a concentração de pessoas da Europa, onde está também onde as pessoas mais vivem, onde as pessoas mais industrializam, se movimentam a economia dos países da Europa, por causa dessa planície central da Europa, que vai facilitar o desenvolvimento econômico, e para melhorar, eles descobriram que nessas planícies, onde eles estavam, tinha o quê? Energia, que é uma das coisas principais para fazer a indústria funcionar. Né? Lembra que eu falei com vocês? O que precisa para formar a indústria? Energia, precisa de trabalhadores, precisa das máquinas, precisa de um espaço, um terreno,
né? Precisa de mão de obra, né? Os trabalhadores precisam de dinheiro, né? Para investir nisso tudo, que tudo custa dinheiro. Então, eles tinham isso. E a partir desse momento, eles começam opa, nós temos todos os elementos para formar uma indústria. Então, beleza, mão na obra, né? E aí, além disso, esse carvão mineral também vai ser utilizado para o transporte, tá? Principalmente o transporte ferroviário, que vai fazer essa ligação do transporte, da mercadoria, né? Da indústria, tá? Para a hidrovia, então o ferroviário para a hidrovia, que é os portos, né? Ali é nos rios que vai fazer os rios das planícies, né, onde exatamente estão esses países, que vai fazer circular as economias até chegar nos portos marítimos, né? Esses são portos fluviais, até chegar nos portos marítimos, onde vai ser escoado para outros países, que aí entra no mar Mediterrâneo ou também no Oceano Atlântico, tá? Então, vamos lá. Além desses fatores no século XX, o que aconteceu? No século XX teve a guerra, né? E aí, após a Segunda Guerra Mundial, os países da Europa, porque guerra gasta muito dinheiro, a destruição do território, né, das casas, de tudo, das estradas. Então, os países da Europa estavam o quê? Destruídos, estavam, né, todos os países que participaram e até aqueles que não participaram, né, que foram atingidos, estavam destruídos pela guerra. E eles precisavam reerguer sua economia. O país que estava no auge naquela época, né, ao fim da Segunda Guerra Mundial e até mesmo ao fim da Primeira Guerra Mundial, eram os Estados Unidos. E a fim da Segunda Guerra Mundial iniciou uma outra guerra, a Guerra Fria, que era a disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos fez como estratégia de guerra para aderir o quê? Aliados à sua causa, que é defender o capitalismo. Ele utilizou várias estratégias de guerra, que eu já expliquei isso para vocês, quando eu expliquei capitalismo e socialismo, que é o Plano Marshall, que é o plano para reestruturação da economia e ajuda econômica para os países que estavam devastados pela guerra. A OTAN, que é a ajuda militar, né, de proteção militar aos países aliados também, do capitalismo. E criou também a CIA, que é a agência, né, de segurança também, mas agência de segurança de espionagem, que são estratégias que os Estados Unidos criou para ganhar a guerra. Do lado da União Soviética, eles também criaram, né, o Pacto de Varsóvia, criaram o Comecon e também criaram a KGB, que também era de espionagem. Enfim, o Plano Marshall, como eu falei, de reestruturação econômica, como os Estados Unidos tinham interesse em aderir o máximo de aliados, e a Europa era a principal dele, né? O que ele fez? Emprestou dinheiro a juros baixos, com esse Plano Marshall, era exatamente isso, cabia dentro do Plano Marshall, porque tem o nome do presidente da época, né? E que faria a reestruturação econômica desses países após a Segunda Guerra Mundial, tá? Que foram destruídos, né, pela Segunda Guerra Mundial. E com isso fez com que reerguesse os países economicamente. A Alemanha Ocidental, porque lembra que a Alemanha ela foi dividida, tá, gente? Em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Ocidental era capitalista e a Oriental socialista. Que a Alemanha ela perdeu a guerra. Então, ela foi dividida pelos ganhadores da guerra, né? Pelos Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra, em 4 partes. Na época da Guerra Fria, ela foi dividida em 2 partes. A Alemanha Ocidental, protegida ali, né? O território dividido entre Estados Unidos, França e Inglaterra, e a Alemanha Oriental,
que era da União Soviética. E aí dividiam Berlim também ao meio com um muro, né? O marco da Guerra Fria, o Muro de Berlim. Então, esse plano Marshall vai funcionar também para a Alemanha Ocidental. Quando acaba a Guerra Fria, que há a unificação das duas Alemanhas, e a derrubada do muro, né, para acabar, e a capital, Berlim, né, ser totalmente das duas Alemanhas e se tornar uma única Alemanha, aí ficou mais fácil. A Alemanha Ocidental englobou a Alemanha Oriental numa só e elas se tornaram mais fortes economicamente. E a reestruturação após a Segunda Guerra Mundial que aconteceu na Alemanha Ocidental também depois acontece na Alemanha Oriental quando há a unificação com o fim da Guerra Fria. Então, nesse período aí, a reestruturação econômica é para ganhar aliados para vencer a Guerra Fria. Então, o Plano Marshall foi aplicado não só nesses países da Europa Ocidental, como também no Japão, tá? Foi um exemplo aí de outro país que aplicou-se o Plano Marshall, ok? Com isso, os países se reestruturaram, a consolidação também da União Europeia, ou seja, a formação do bloco da União Europeia, que é o maior bloco do mundo, é o mais forte economicamente competitivo, tá? Também fez com que o continente, né, proporcionasse, né, maior crescimento econômico para os países da Europa, principalmente da Europa Ocidental. Por quê? Por causa da integração econômica entre as nações. O bloco econômico, nós vamos rever também sobre esse assunto e falar diretamente da União Europeia na semana que vem. Vocês vão ver que a importância do bloco econômico no mundo globalizado e no mundo competitivo economicamente que nós temos, tá? Os países europeus, né, em especial, que também são integrantes da União Europeia, tem um parque industrial. Parque industrial, gente, é um grande número, é um coletivo de indústria. Parque industrial é um coletivo de indústria, o polo industrial é onde está a concentração maior de indústria, que é muito diversificado, tá? Principalmente por causa do avanço tecnológico. E aí nós temos, como já tinha falado, a Alemanha, França, Itália e Reino Unido, que pertence ao G7. O que é o G7? É o grupo dos 7 países mais desenvolvidos economicamente do mundo. Era G8, porque tinha a Rússia que entrou para o G8 por causa como ela participava, era líder da União Soviética, ela ainda tinha aquele status, né, de ser militarmente poderosa e trouxe ela para o G8, mas devido à tomada dela, igual a gente viu que ela tomou a Crimeia aí da Ucrânia, nós já estudamos sobre isso, que foi um dos conflitos, né, da Europa Ocidental, da Europa Oriental, do leste europeu, fez com que o grupo G8 se desfizesse e tornasse só G7, com a expulsão da Rússia por ela ter tomado a Crimeia da Ucrânia, tá? A indústria, então, no caso que eu falei, Alemanha, França, Itália e no Reino Unido, que pertence ao G7, a indústria participa efetivamente da economia, né? E aí ela vai ter um destaque no cenário mundial, a indústria da Europa, principalmente da Europa Ocidental, tá? Agora nós vamos falar em especial do país que mais economicamente, bem dizer, dentro da parte industrial também, da parte industrial, né, o que dá mais dinheiro, que mais se desenvolve ali na Europa Central, que é a Alemanha. É o centro ali, o coração da economia, é a Alemanha. Agora, pensem vocês, a Alemanha que já perdeu a Segunda Guerra Mundial, perdeu a Primeira, perdeu a Segunda, foi devastada por guerra, foi culpada pelas guerras, foi dividida em 4 partes, depois foi dividida mais uma vez em 2 partes, foi unificada, né? Então teve todo um processo aí dos alemães para se reestruturar economicamente e hoje é a maior potência da Europa, né? A Alemanha, ela está
mais ao centro ali, né, da Europa, como eu falei com vocês, e por ela ser, perdão, ela está mais ao centro ali, né, da Europa, é considerada mais industrializada, sua indústria vai se destacar no alto grau de modernização, né, de tecnologia, e o setor produtivo que mais vai se destacar na indústria aí é o automobilístico, químico farmacêutico e a indústria de máquinas. Esse grupo esse setor produtivo aqui da Alemanha é o que mais dá dinheiro no mundo, tá? Então, por isso vai trazer a Alemanha aí para o cenário mundial aí como uma das principais economias, tá? E que também vai atrair, lembra que nós estudamos sobre o fluxo de imigrantes para a Europa, os refugiados? Pois bem, a maioria dos refugiados querem ir para onde? Para o lugar mais rico, né? Que vai ter condições de ajudar eles. Exatamente, a Alemanha. E aí entra no impasse, que a gente até falou sobre os refugiados, que os alemães eles são muito xenofóbicos. E isso é desde a raiz da época de Hitler lá, né? Eles não gostam muito de imigrantes, mas devido à lei internacional criada pela ONU para a proteção dos imigrantes, ela recebe esses imigrantes. Mas a população em si não é muito... a população da Alemanha não é muito atrativa em termos de acolhedora, em termos de imigrantes, porque são muito xenofóbicos, são muito nacionalistas. Mas é o local onde mais atrai imigrantes para querer ir para lá, morar na Alemanha, né? Mas a Alemanha cerca de todos os jeitos para evitar esse fluxo muito grande de refugiados. A região alemã, né, mais industrializada, é a Renância. Renância fica a oeste do país, né? Então, você tem o país e ela fica a oeste do país, né? Na fronteira com a França. Vou mostrar aqui para vocês no outro... Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar o mapa da Europa aqui, que fica melhor para eu mostrar, né? Que aí fica mais fácil. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver, esse aqui não tá legal. Esse coloridinho aqui tá bom. Ei, aí, esse aí. Não, tá não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui das regiões. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então, pessoal, olha aqui, a Alemanha, tá vendo? Deixa eu ver se tem das regiões aqui, que acho que fica até melhor para mostrar para vocês aqui, ó. A Alemanha aqui, ó, tá vendo? Ela é vizinha da França. Então, a parte aqui que faz vizinhança com a França aqui é a parte onde que é o oeste da Alemanha mais desenvolvido, que foi a Alemanha Ocidental, lembre-se disso, tá? Vou mostrar também aqui no mapa de desenvolvimento, olha. Olha aqui, tá vendo? Aqui tá a França e aqui tá a Alemanha. Então, aqui o oeste da Alemanha, metade da Alemanha aqui, ó, tá vendo? Eu falei que ela não é banhada pelo mar, mas eu errei, tá? É banhada pelo Mar do Norte, tá? Esquece que eu falei. Falei errado, desculpem. E aí, essa região, né, mais industrializada da Alemanha, a oeste da Alemanha, né, que é a Renância, na fronteira com a França, nela está localizada também a megalópole Reno-Ruhr. Que megalópole é essa? É a megalópole que vai envolver os dois rios, onde passa nessa parte central da Europa mais industrializada, que é o rio Reno. Lembra que nós estudamos 3 rios principais? Reno, Danúbio e Volga. Esse rio Reno é o principal, que passa na área central mais industrializada do país, da Europa Ocidental. E é o rio que mais foi poluído. A gente vai ver os impactos dessas atividades econômicas. E o rio Ruhr também é um dos rios da área central da Europa ali, né, econômica, que nós vimos, que aí vai ter as principais
cidades ali no entorno desses 2 rios, formando uma megalópole, tá? Liderado pelas cidades, né? Alemãs, francesas, tá? Que vão dar aí como megalópole. Então, nós temos Dortmund, Düsseldorf, Colônia e Essen. Nessa região, né, que corresponde aos principais polos industriais mais importantes do mundo, e dispõe o que tem lá de riqueza para facilitar a indústria que nós vimos, automobilística, química, farmacêutica, né? O que vai indústrias de máquinas, né? O que vai trazer para a Alemanha nessa região de riqueza, minerais para a indústria fazer ser essa grande potência, né, econômica. Aí nós temos jazidas de ferro e de carvão mineral, que é energia, jazida de ferro que vai para a indústria, siderurgia e metalurgia, tá? Proporcionando, olha aqui, ó, desenvolvimento e uma expressiva atividade extrativa da indústria pesada. As principais megalópolis, ou seja, conjuntos de metrópoles da europeia, estão próximas ao Vale do Rio Reno, eu já falei. A região de maior polo industrial, de maior parque industrial, de concentração do continente, é o favorecido pelo Porto de Roterdã. Lembra que eu falei com vocês, quando eu estava falando da indústria da hidrografia? O Porto de Roterdã fica na Holanda, né? E aí é onde é o porto mais movimentado, onde recebe as maiores mercadorias, aí vindo da Alemanha, França, de todos os lugares, utilizando a via fluvial para espalhar para os outros países da Europa e também para chegar até a via marítima, né, onde vai ser escoada para o restante do mundo. Mesmo o desenvolvimento industrial daqueles países da União Europeia, mesmo os países que têm menor desenvolvimento, né, os países da Europa Oriental, que é do leste europeu, como eu havia falado com vocês, tem o menor desenvolvimento industrial, existem alguns que fazem parte aí da União Europeia, mas mesmo eles fazendo parte da União Europeia, eles ainda têm um atraso aí no seu desenvolvimento econômico, industrial, tá? E aí vai se destacar, mas mesmo assim eles vão se destacar em relação aos outros países do leste europeu, que são a Estônia, Letônia, Lituânia, que são os países que não quiseram fazer parte da CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, criado pela Rússia, e a Eslováquia, né? Não tem a Tchecoslováquia? Então, a Eslováquia também faz parte aí da União Europeia. É inferior à média, né? Como eu falei, mesmo eles fazendo parte da União Europeia, ainda é inferior à média da Europa Ocidental, né? De todos os países principais da União Europeia, em termos de desenvolvimento industrial. E aí você tem também destaque da Europa, do leste europeu, nós vamos ter o destaque aí da Rússia, da República Tcheca e da Polônia. Lembra dos fluxos de investimento da parte central econômica da Europa para onde estava indo? Ó, República Tcheca e Polônia, como eu falei com vocês, pertencem ao leste europeu e que vão se destacar aí no setor industrial do leste europeu, mas não se compara ao setor central da economia mundial, da economia europeia. Nesse cenário, os países da Europa Oriental têm crescimento econômico menor, como eu já falei, né? Tem um crescimento econômico menor, o que reflete também, vai refletir nos indicadores sociais. O que são indicadores sociais? Educação, saúde e renda, né? Renda, no caso, a renda total da população e a renda per capita, apresentando mais problemas, né? Em comparação com a Europa Ocidental, com a Europa Central, né?
Finalizando, falando aí sobre a indústria, vamos entrar no outro setor da economia. Então, a gente falou do setor secundário, agora vamos falar do setor terciário, que engloba comércio e prestação de serviços. Dentro do comércio e prestação de serviços, vamos falar primeiramente do comércio. O comércio que tem recebido muito, né, proporcionado um crescimento muito grande para a economia europeia. Por quê? Como as pessoas, né, a modernização da indústria diminui o número de mão de obra, as pessoas tendem a ir para onde? Para o comércio. E o comércio é o centro ele que movimenta a economia, tanto da indústria quanto do setor primário, da agropecuária e da mineração. Por quê? É o comércio que vai vender. Se o comércio não vender, a indústria não adianta produzir, a agropecuária não adianta produzir, porque o comércio precisa vender os produtos. Então, o comércio ele é muito importante, que é o ato de comprar e vender. Então, o comércio interno e o comércio externo, que é a importação e exportação, eles são muito importantes para a economia, em todo o ambiente, em todo o mundo, né? Ele é responsável pela maior oferta de emprego, como eu já falei, por causa da indústria ter diminuído o número de empregos, cada modernização. É um setor, né, por uma considerável produção econômica. Ele também é, atualmente, o que mais colabora com o PIB, tá? Com o produto interno bruto. Tudo que é produzido internamente daquele determinado território, seja ele um país, e nesse caso é o produto interno bruto dos países europeus, tá? Seu desenvolvimento explica-se pela alta tecnologia, né, empregada também, pela automação das empresas, que diminui a mão de obra, contribuindo aí para a migração para outro setor. O comércio também vai sofrer com essa perda de mão de obra, como a indústria, não tanto como a indústria, mas vai perder mão de obra por causa dessa modernização, dessa automação, da alta tecnologia, né? Do uso, né, de inteligência artificial. Por quê? Já estamos na terceira, indo para a quarta revolução industrial, que é a revolução da inteligência artificial, dos robôs, né, da internet. Então, hoje em dia, a gente não tem da biotecnologia, a gente não usa tanto mais a mão de obra, porque a inteligência artificial vem ocupando boa parte do espaço aí da mão de obra humana. E aí essa população tende a migrar para outro setor da economia, que ainda é o setor terciário, mas o setor de prestação de serviços, tá? E aí dentro do setor de prestação de serviços tem muita oferta de emprego. Mas na prestação de serviço, você tem que precisar especializar a sua mão de obra também, tá? Que aí entra médico, advogado, enfermeiro, professor, pedreiro, empregada doméstica, a guia turístico, propaganda, quem faz publicidade, propaganda, né? Quem trabalha com televisão, né? A parte de cultura também. Então, tudo que presta serviço, eletricista, eletrônico, tudo que presta serviços também faz parte do setor terciário, mas não faz parte do comércio, ou seja, você vende o seu serviço, você não tem um produto, o seu produto é sua mão de obra, tá? Isso é prestar serviço. O quadro abaixo aqui, que vocês estão vendo, vai indicar que os países da Europa Ocidental, né, principalmente da Europa Ocidental, está entre os primeiros países com maior valor de PIB no mundo, tá? E aí inclui Estados Unidos, China, Japão. Aí, olha só, da Europa, ó, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, tudo da Europa, ó. Entra a Rússia, a Polônia, a República Tcheca, a Romênia, a Hungria, tudo da Europa. Sendo que a Alemanha
Reino Unido, Alemanha em quarto lugar, tá vendo? Ó? Reino Unido, França em sexto, Itália em oitavo, olha, tá no ranking dos que é a parte central ali da Europa, olha, tá? Da parte central da economia. E que equivale a 23% de tudo que é produzido no mundo. Economicamente falando, está nessa... Perdão. A riqueza dos principais países do leste europeu equivale a cerca de 23% de tudo que é produzido pelas 4 potências continentais. Então, ou seja, juntando todas as potências do leste europeu, Rússia, Polônia, República Tcheca, Romênia e Hungria, equivale a 23% de tudo que é produzido, somando os primeiros aqui do ranking, tá? Agora vamos para o último setor que a gente vai ver hoje, que é o setor primário da economia. A gente veio de trás para frente, né, gente? Não, minto, a gente falou do segundo, depois do terceiro. E agora a gente vai falar do primeiro, de trás para frente. Vamos falar aí do setor da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Nesse caso, em especial, falaremos do extrativismo mineral, né? Por isso, mineração. Lembrando que a agropecuária é a junção das duas atividades, agricultura e pecuária, no mesmo espaço, no mesmo território, tá? E o setor agropecuário, não diferente da indústria, ele vai ser altamente mecanizado, como a gente já pode imaginar, altamente mecanizado, alta produção, né? Porém, contudo, todavia, não é tudo essas maravilhas no setor da agropecuária. Eles são bons na indústria, mas não são tão bons na agropecuária, porque aí fica a cargo dos países emergentes e dos países menos desenvolvidos, que são ex-colônias, né? E aí nos inclui, né, o Brasil, como destaque aí no setor de economia alimentícia, né, no setor de exportação de carne e alimentos da agricultura e também da mineração. Na Europa, como eu falei com vocês, vamos falar aqui primeiro então do setor agropecuário. É um setor de alto desenvolvimento, né, caracterizado de uso intensivo de tecnologia, elevada mecanização e modernização também das atividades produtivas. Mas as terras produtivas nós temos poucas, né? Lembrando que o território europeu, lembra que a gente estudou dos aspectos físicos, o norte da Europa é muito todo congelado, fora as áreas de montanhas, que também já fica imprópria. E aí sobra o quê? O centro da Europa, onde está a planície, e o sul. E aí que nós vamos ter as plantações e também a pecuária da Europa. Só que como as áreas são mais ocupadas em termos de indústria, como a gente já viu, sobram poucas áreas para plantações. Então, a Europa, os países europeus, em sua maioria, eles têm que fazer o quê? Importar alimentos vindos de outros países, principalmente países agroexportadores, como o Brasil. Porque o espaço para a produção é muito pequeno, né? Então, as terras são pequenas e médias propriedades. A distribuição das atividades é fortemente influenciada pelas condições naturais, que eu já falei. O norte, que é muito frio, a tendência é muito complicado ter um tipo de agricultura lá. Mas quando chega na área de frio, onde você tem ali a presença maciça da floresta temperada, né? A floresta temperada, ali a produção de quê? Da silvicultura. O que é silvicultura? É plantar árvores para as madeireiras, né? Para a indústria madeireira. Então, eles cortam as árvores, depois eles plantam para poder eles terem árvores no futuro, para poder eles colherem para a madeireira. Então, a parte fria dos climas polares frios são muito difíceis a prática agrícola. Então, eles praticam mais a silvicultura, que é o norte aí da Europa. E aí nós temos o clima temperado. O clima temperado, eu falei errado aqui para vocês. O clima polar não tem como, que é a tundra. Mas no clima frio você tem a floresta boreal, né? Lá que tem a silvicultura, tá?
que é as coníferas, formato de cone. E aqui, no clima temperado, aí sim, onde tem a floresta temperada, que inclusive foi a mais devastada, a gente viu isso, né? Por causa da formação das cidades, das indústrias, porque é onde a parte central da Europa, onde passa esse clima e esse tipo de vegetação. Nessa região, né, que é uma região de clima, tem chuvas bem distribuídas o ano inteiro e as estações do ano bem divididas, né, vamos dizer assim, bem definida. As 4 estações do ano bem definida e as chuvas bem distribuídas o ano inteiro nessa região da Europa, que é de clima temperado, parte central da Europa, principal clima, principal vegetação, ali tem a maior produção voltada para os grãos e também grãos cereais, né, perdão, cereais e também na produção de batata e beterraba, tá? Trigo também, com destaque aí para o Reino Unido, a Alemanha e a Rússia e a Ucrânia. Sendo que na Ucrânia e na Rússia tem a recorrência desse solo aqui, ó, Chernósio. É um solo que esse nome é russo, né? Terra preta, que é a terra com maior quantidade de quê? De matéria orgânica. E fica na Ucrânia, mais especificamente na Crimeia ali, né, no sul da Ucrânia, na Crimeia. E o que faz o interesse, lembra que nós estudamos que a Rússia tomou a Crimeia, que a Rússia domina a Ucrânia e que gera até conflitos lá, justamente porque praticamente o território da Rússia inteira é congelado. Então, ela aproveita dessas terras ali de domínio dela, né, da Crimeia e da Ucrânia, e também do Mar do Norte ali, que não é congelado, para poder ela produzir ali a parte agrícola, aproveitar essas terras e também o escoamento de suas mercadorias pelo Mar do Norte. Então, tanto no sul da Rússia e pega também a Ucrânia, tem esse tipo de solo, que é de grande importância aí para a parte agrícola deles. Olha aqui a plantação, olha. Ah, não, esse aqui é da Espanha. E aí nós temos o sul, que é onde você tem a maior produção agrícola, tá? E devido ao clima mediterrâneo, que é parecido com o clima tropical, é um clima que recebe influência do deserto do Saara, por causa da proximidade ali com a África, né? O que separa é o mar Mediterrâneo. Então, as temperaturas são mais altas, por conta disso, atrai aí a produção de agrícola. O destaque são para as frutas, principalmente as uvas e oliveiras. Oliveiras que vai sair o azeite de oliva, né? Sai também a azeitona, tá? Os vinhos também nessa região, muito destaque. Para a França, Portugal, Espanha, Itália e Grécia, que são os países banhados ali pelo mar Mediterrâneo. Destaque, né? Já agora falando sobre a pecuária, também não vai ser diferente da agricultura, vai ser uma pecuária intensiva. O que é pecuária intensiva e moderna, né, alta tecnologia? Por quê? A pecuária intensiva é a pecuária que você mantém o gado preso, ou o animal, qualquer tipo de animal. Pecuária é criação de animais, tá, gente? Não é só criação de gado, é criação de animais. Então, quando você utiliza a pecuária intensiva é quando você prende ali o animal e cria ele confinado, tá? É o animal confinado. E aí nós temos, além da produção de bovinos, temos também a produção de carne, né? Bovina, a pecuária também de suínos, que são porcos, ovinos, que não são aqueles que põem ovos, né? São ovelhas, e o caprinos aí, cabras. Aqui nós temos a foto, né, das oliveiras. Olha aí, lembra que eu expliquei sobre a vegetação mediterrânea, né, que são de médio porte, né, tipo, só vocês lembrarem o tamanho de um pé de acerola, um pé de jabuticaba, né,
mais ou menos, isso é médio porte, tá? Uma característica importante aí da agricultura, da política da Europa para a agricultura, né, dela, a agropecuária, né, principalmente o lado agrícola, é um programa de governo chamado PAC, tá? Aqui nesse parágrafo, vocês puderem puxar uma setinha e escrever assim, PAC, P-A-C, que significa um programa agrícola de proteção ao produto agrícola nacional da Europa, daqueles países mais produtores. E esse protecionismo sobre o produto nacional é para que esses produtos, esses produtores, né, desses produtos, consigam ter um preço mais baixo do que os produtos que entram dentro daqueles países da Europa, principalmente produtos vindo, né, dos países emergentes, países subdesenvolvidos, que são países maiores produtores desse setor de agropecuária. Então, uma forma deles poderem competir conosco, por exemplo, competir com o Brasil, em termos desses produtos, como eles não são os grandes produtores, eles precisam comprar da gente, mas eles protegem os seus produtores. Para quê? Para que eles possam competir e continuar trabalhando no campo e possam competir com Brasil, Argentina, com países que exportam para a Europa. Só que esse protecionismo, esse programa, né, é uma política até mesmo criticada pela própria União Europeia e pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que já recebeu denúncias dos países, críticas e denúncias dos países que mais exportam no mundo, os agroexportadores, que não conseguem vender para a Europa, tem um produto muito caro, então não consegue vender por causa desse protecionismo, porque é taxado uma alta taxa de imposto para entrar na Europa. E aí causa um certo conflito comercial, tá? No caso, essa proteção é para proteger o produto mesmo nacional da área agrícola da Europa, principalmente ali os principais produtores do sul, né, do mar Mediterrâneo ali, tá bom? Que não é muito justo, né? Aí, falamos da agropecuária, agora eu vou falar da mineração. A mineração que a gente já até falou aí, da Alemanha, né, que utiliza o ferro, e inclusive ela vai utilizar também o manganês, que aí a junção do ferro com o manganês dá o aço, e ela é uma das principais produtoras do aço, inclusive a formação que a gente vai estudar semana que vem da União Europeia, né, desse grande bloco, iniciou nessa produção do aço, né? Inclusive vai formar um grupo da produção do carvão e do aço, né? Que é a comunidade dos estados produtores do carvão e do aço, SECA. Tá? A gente vai ver semana que vem, quando eu estiver falando sobre os blocos do bloco econômico da União Europeia, eu vou lembrar isso a vocês, tá? A Europa, ela depende muito do petróleo, assim como o mundo inteiro, né, como energia, o gás natural também e o carvão mineral. Lembrando que essas e é lógico que ela tem alta produção aí de ferro e manganês, usava para obtenção do aço, mas esses produtos aqui, como petróleo, gás natural, tirando o carvão, ela precisa do petróleo e gás natural importado. Principalmente vindo da onde? Da Rússia, tá? A Rússia que tem a maior reserva aí depois dentro da Europa e que exporta para a Europa, importa para a Europa Ocidental. E por onde passa o gasoduto dela? Pela Ucrânia. Lembra do conflito na Ucrânia? Pois bem, e aí entra a questão do preço, que a Rússia fica controlando o preço, né? Porque já que ela detém dessa passagem, né? Desse tipo de energia, e aí causando conflito com a União Europeia,
tá? E aí a gente já viu sobre isso, estou só relembrando para vocês poderem ligar uma coisa à outra. Embora, né, exista bastante reservas de combustíveis, mas está na Rússia, muitas áreas congeladas também, do norte, né, do Ártico, a Europa não consegue aí ser abastecida totalmente pelo seu próprio petróleo, então ela precisa importar de outros países. Isso. O ferro e o carvão são encontrados principalmente no Vale Ruhr, na Rússia e na Ucrânia, tá vendo? Ó, o ferro e o carvão mineral, mas também tem na parte central. Vale Ruhr é onde que é? É lá na parte central da Europa, onde passa também o rio Reno, né? Ali na planície central da Europa, lembra da bacia sedimentar, acúmulo de sedimentos, formação do carvão mineral por causa da bacia sedimentar, que é um combustível fóssil, restos de animais e plantas, tá? Há milhões e milhões de anos, que foram depositados na área mais baixa do continente, que é a área central, onde ficam as planícies, onde eles aproveitaram esse combustível para a produção industrial, tá? Inicialmente. O petróleo já vai ser mais encontrado, né, no Mar do Norte, que inclusive banha aí a Escócia, né? Lembra que eu falei a respeito do conflito da Escócia, querendo não sair do Reino Unido, né? A Escócia, que é banhada pelo Mar do Norte, ali ela descobriu petróleo, né? Descobriu ali petróleo, e ela quer ser independente economicamente do Reino Unido justamente por causa disso, por causa da descoberta do petróleo dela. E aí começa a discussão ali para ela conseguir sair do Reino Unido e não consegue, que a gente viu na última aula. E o Mar Cáspio também, tá? O Mar Cáspio, que fica, né, aqui próximo à Rússia, né? Entre a Rússia e o Oriente Médio, ok? Na fronteira, né, da Europa com a Ásia. Aqui embaixo, nós vamos ver o mapa, né? Deixa eu tentar aumentar esse mapa mais um cadinho, para ver se dá para aparecer mais. Aí, beleza. Nós temos aqui a distribuição de todas as atividades econômicas, tanto a parte industrial, quanto a agropecuária, quanto também, não sei se aqui vai estar mineral. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Os recursos energéticos, tá? Então, aqui, olha, como vocês podem ver, onde estão os animaizinhos é a pecuária, né? E o tipo de rebanho, ó, bovino, caprino, ovino, suíno. E a produção agrícola, né? É a predominância, né? Aonde está, por exemplo, algodão, batata, beterraba, como já falei com vocês, ó. E aí nós temos a agropecuária, que entra o cultivo, pastagem, floresta, ó, silvicultura, como eu falei com vocês, que corta a árvore, mas planta para poder cortar, tirar a árvore para poder mandar madeira para as madeireiras, né? As árvores para madeireira. A área de limitação para uso agrícola, tá? As áreas mais roxinhas, lilás, né? E a área industrial, que é a maior aí, amarelinha. Então, aí a parte industrial, né? Vai entrar aonde está mais concentrado os tipos de indústria, né? Onde está mais concentrado. Deixa eu passar aqui. Aí vem os impactos ambientais, obviamente isso ia acontecer, em todos os lugares acontece, que é devido aos acontecimentos, os impactos causados aí pela produção da economia. Isso ocorre no mundo inteiro, tá, gente? Desde que há o desenvolvimento da economia, tem impactos ambientais, porque a gente precisa da natureza, dos recursos naturais que tiramos a matéria-prima para a indústria produzir. Então, não tem jeito. Então, se não tiver todo um trabalho de desenvolvimento sustentável, que é para pensar nas gerações futuras, pensar no futuro do planeta,
vai só destruir e acabar com os recursos naturais, tá? Então, os impactos ambientais são inúmeros, desde a parte da mecanização no campo, até a parte também industrial, principalmente, porque vai poluir o rio, né? O rio Reno, como eu falei com vocês, hoje ele está sendo despoluído. A questão também do desmatamento, a floresta temperada foi a mais devastada, principalmente pelo o aumento da população, o desenvolvimento das cidades, das indústrias, houve um desmatamento muito grande. Houve também a questão da poluição do ar por causa das indústrias, principalmente pelo uso do carvão mineral, que hoje foi substituído pelo petróleo e gás natural, porque o carvão mineral ele é altamente poluente do ar e pode até causar problemas sérios no clima, né? Como o aquecimento global, auxilia, né? Influencia no aquecimento global, e dependendo da região onde é mais concentrada essa produção industrial, nos parques industriais e utilização do carvão mineral, pode gerar até chuva ácida. A chuva ácida, ela é a formação de nuvens, né? Formadas por gases como dióxido de enxofre, tá? Dióxido de carbono, dióxido de enxofre e gás carbônico. E aí a junção deles, né, causa a chuva ácida, que aí pode destruir vegetações, agricultura, pode derreter até mármore se bobear. Então, a chuva ácida aí que é um grande problema. Fora a poluição do ar para respirar, etc., a fertilidade do solo, por causa do uso de agrotóxico, tá? Então, pensando nisso, a União Europeia, e junto também com os outros países que não fazem parte da União Europeia, tem feito um trabalho muito grande aí de recuperação das áreas degradadas, principalmente pensando nessa questão do aquecimento global. Então, na última conferência mundial do meio ambiente, que foi a de Paris, 2015, Paris, que é a capital da França, a União Europeia se comprometeu, os países que fazem parte do bloco da União Europeia se comprometeram a diminuir as emissões de gases poluentes, tá? Então, os impactos ambientais, como eu falei com vocês, são inúmeros e que hoje eles tentam rever a despoluição, diminuir a despoluição dos rios, diminuir os impactos nas florestas, reflorestar, né? Porque senão há uma perda grande de biodiversidade e influência, principalmente aí no microclima e no clima mundial, né? Os incêndios também, né? O desmatamento são muito frequentes devido a essa grande exposição da indústria, né? A necessidade da indústria de produzir, então precisa tirar recursos e acaba aumentando os impactos ambientais, tá? Mas eles têm feito um trabalho, um processo para tentar reduzir esses impactos, pensando nas gerações futuras, que é o tal desenvolvimento sustentável. Meus amores, é isso. Qualquer dúvida, eu vou postar aí o que vocês têm que copiar. E qualquer dúvida pode me perguntar aí no WhatsApp, tá? No nosso grupo. E eu vou postar agora a atividade. Um beijo.